Irmãos, estamos caminhando para as últimas aulas do tema de Teologia da Família. Hoje teremos a nossa penúltima aula e a última será no dia 5 de abril, porque no domingo que vem teremos Missões e Eu. Então aí teremos uma pausa na sequência aqui das nossas lições. Hoje então vamos abordar o tema de princípios bíblicos sobre finanças, numa questão familiar, e aí a última aula será a lição sobre resoluções de conflitos, que vai ser então no dia 5 de abril. Se você está acompanhando, né, com o material, você viu que nós pulamos uma lição, que foi a lição número 8. Essa lição número 8 é justamente a resolução de conflitos, que ficou para o início de abril. Então hoje estamos com a lição 11, princípios bíblicos sobre finanças. Talvez você já tenha lido muita coisa sobre este assunto a partir das Escrituras, já tenha uma boa visão sobre o tema e organização financeira, mas com toda certeza muita gente tem dificuldades no lidar com finanças de forma bíblica. É muito mais do que uma questão de saber fazer um orçamento, de saber o quanto ganha e quanto tem de despesa. É muito mais do que isso. Então essa lição vai nos ajudar a pensar sobre este assunto tão importante, tão relevante, que nós encontramos nas Escrituras. Na apresentação dessa lição, a gente pode ler o seguinte: as Escrituras tratam as finanças não apenas como um assunto econômico, mas como uma questão espiritual e de adoração. A forma como lidamos com o dinheiro revela quem governa o nosso coração. No contexto familiar, isso se torna ainda mais evidente. Decisões financeiras podem fortalecer ou enfraquecer o casamento, gerar paz ou conflitos. Então, nessa lição, estudaremos princípios bíblicos que orientam o uso do dinheiro da maneira que glorifique a Deus e promova a saúde espiritual da família. Então, nós temos como objetivo compreender que o dinheiro revela prioridades espirituais, entender o princípio de mordomia cristã, aplicar princípios bíblicos nas decisões financeiras do lar e desenvolver uma postura equilibrada entre generosidade, prudência e planejamento. Muito bem, essa é a nossa lição. Aí na apostila, você vai ver no ponto 4, o nosso desenvolvimento aqui a partir de 2 fundamentos a respeito de como nós devemos entender o assunto de finanças. Mais do que aprendermos a ter esse controle, né, de dinheiro, fazer planilhas, cálculos, nós precisamos avaliar 2 questões importantes em nossas vidas. Nós precisamos lidar com o nosso coração e a responsabilidade que nós temos diante de Deus. Nós temos que lidar com o coração e com a mordomia. Então esses são os 2 primeiros princípios que devemos entender aqui neste assunto. Primeiro, sobre o coração. O dinheiro, ele revela quem governa o nosso coração. E isso é muito sério. Não é uma questão de ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, enfim, não é isso. A questão é que se nós não nos colocarmos realmente na posição de submissos ao Senhor Jesus e de adoradores dele, nós teremos dificuldades porque vamos achar que vamos encontrar alegria, satisfação de viver, segurança, paz, em algo que não é Deus, no caso, dinheiro. Por isso é uma questão de coração. E Jesus ensinou isso, especialmente no texto de Mateus capítulo 6. Naquele texto, em Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante, nós temos essa exortação, esse ensino de Jesus para uma confrontação do nosso coração. Então veja o que diz lá, o texto de Mateus capítulo 6, do 19 até o 24. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde estiver o seu coração, aí estará, ou melhor, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons,
todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Primeiramente, quando o Senhor Jesus fala que nós não podemos servir a Deus e às riquezas, ele não estava se referindo apenas ao público rico. Ele estava falando com os seus discípulos. E entre os discípulos, pescadores, homens simples e tantas outras pessoas nas mesmas condições. Mas então por que falar sobre não servir às riquezas? É porque o nosso coração tende a querer encontrar justamente satisfação, como eu já disse, alegria, paz, segurança em riquezas, em posses materiais, em recursos, em dinheiro. Não necessariamente sendo rico, mas encontrando mais alegria em poder gastar do que ter um relacionamento com o Senhor. Ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, o dinheiro tem a capacidade de exercer senhorio, domínio sobre nossas vidas. E como é que isso acontece? Se nós olharmos aqui para o versículo 24, vamos notar 3 expressões chaves aqui que mostram a questão da idolatria. Quem adora a Deus, serve a Ele. Também se dedica a Ele. Né? E assim nós notamos o verbo servir e se dedicar. Quem serve ao Senhor, se dedica ao Senhor. Agora, quem serve ao dinheiro, se dedica ao dinheiro. E aí ele exerce, então, um outro domínio sobre a vida. Também podemos dizer o seguinte: quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus, que é a idolatria, o que acontece conosco? Torna-se uma fonte de segurança. Nós começamos a olhar para o dinheiro como a fonte da segurança. Então, eu tenho o melhor plano de saúde que alguém pode ter. Isso me dá uma segurança incrível de pensar sobre a saúde e os cuidados. Bem, mas o Senhor não poderia cuidar do outro modo? Né? Eu sei que tem as dificuldades do SUS, mas enfim, Deus pode cuidar também, porque a segurança não está no plano, nos recursos, está no Senhor. Não sai daqui dizendo que eu falei que é proibido e é pecado você ter plano de saúde. Não tem nada a ver. Estou falando aqui a questão da segurança. Você pode ter como prudência, mas às vezes as pessoas estão mais seguras por ter o plano X do que confiar nos cuidados do Senhor. Também, quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus, ele passa a determinar as decisões. Todas as decisões da vida, ou as principais decisões da vida, se tornam baseadas no ganho. Para nós ilustrarmos aqui de forma bem absurda, né, mas é uma ilustração, imagine uma pessoa que está pensando em se casar. Aí pensa assim, esse aí não tem dinheiro para não vou tomar nem um sorvetinho. Então eu vou casar com uma pessoa que tem mais recurso, que tem mais dinheiro. Então, olha as decisões sendo tomadas em busca do ganho. Okay? Então, se minha esposa pensasse em dinheiro quando casou comigo, coitada, né? Ela ganhava mais do que eu, na época que nós estávamos planejando o casamento. Então, veja que não pode ser isso, né? Mas aqui temos uma ilustração. E aí outras decisões mais. Minha profissão, eu vou escolher uma profissão na base do ganho. Também não é pecado escolher uma profissão pensando em questões salariais, recursos. Mas se isso é o principal motivo, esse coração precisa ser confrontado diante de Deus. Por que eu estou tão assim voltado para uma profissão unicamente para conseguir mais dinheiro? Qual é o objetivo disso? Nós vamos falar um pouco à frente sobre princípios que vão ajudar a lidar com essa situação. Também, quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus, ele gera ansiedade e idolatria. Há uma ansiedade constante.
Por quê? Porque a segurança está em ter dinheiro. Então, está me faltando. Aí eu fico ansioso, porque eu quero ter mais, mas eu não tenho como agora. E eu fiz compras e eu preciso pagar. Eu fiz um monte de parcelamento. Eu entrei no crediário da Bemol. E aí vai. Como é que eu vou lidar com tudo isso? O vencimento está chegando. Então veja que quando o coração é governado pelo dinheiro, as pessoas enfrentam muitas situações complicadas, entre elas, como eu disse, a ansiedade. Agora, quando Deus governa, quando Deus realmente é o Senhor, quando nós nos dedicamos a Ele, quando nós o servimos, quando Ele é o Senhor e não as riquezas, Ele é o Senhor de nossas vidas e não as riquezas, o dinheiro se torna importante, mas ele é apenas um instrumento. Nós vamos usar dinheiro nessa vida, não tem jeito, né? Precisamos. Agora, ele é um instrumento. Agora, tendo ou não tendo os recursos que eu gostaria de ter, ainda tenho contentamento. Porque quem é a fonte do meu contentamento? É Deus. Então é possível ter contentamento, mesmo tendo uma baixa renda, poucos recursos. É possível ter alegria de viver neste mundo, mesmo vivendo de casa alugada. É possível ter contentamento nessa vida, mesmo em período de desemprego. Porque o contentamento vem do Senhor, Ele é a fonte. Pode ter dificuldades, né, com a questão de pagar aluguel, de lidar com outras dificuldades da vida, na parte financeira, mas o contentamento não depende de recursos, não depende de bens materiais, não depende de pessoas, não depende de circunstâncias. É relacionamento com Deus. E assim, quando Deus governa o nosso coração, há liberdade espiritual. Nós não somos ansiosos com finanças. Entendemos que Deus está no seu cuidado. Eu me lembro de uma ocasião da minha vida que eu pude fazer uma viagem missionária e eu visitei 2 missionários em campos próximos. Então eu fui até o primeiro e eu vi uma situação, que eu não vou focar muito nessa parte agora, mas não foi uma situação exemplar. Mas aí eu fui numa outra situação, visitar um missionário que estava com toda alegria por estar me recebendo com a família, e toda aquela situação e tudo, e eu entrei numa conversa intencional. Né? A conversa intencional é quando você começa a sondar a pessoa para que ela fale sobre o que está acontecendo, para que você possa orar de forma mais específica ou até ajudar, né, de certa forma. E aí foi quando ele então disse, naquela situação, de que eles estavam com muitos limites de recursos. E aquilo se confirmou no observar a casa mesmo. Né? Não tinha muitos recursos, ao abrir armários, dava para notar que não era uma despensa cheia e tal. Mas ele disse assim, eu confio no Senhor e no cuidado dele e a provisão dele de todos os dias. Mesmo não tendo, não falta. Então aquilo foi um testemunho de alguém que tem limites, mas o contentamento está no Senhor. Pode faltar para um desejo, mas nunca falta para a necessidade diária. Então nós vivemos contentes com o que o Senhor nos dá. Isso é uma liberdade espiritual. O problema central das crises financeiras, então, muitas vezes é espiritual, é de adoração, é uma manifestação de quem nós dependemos e em quem nós confiamos. Eu sei que possivelmente os irmãos poderiam contar aqui experiências diversas de provisão divina, como Deus cuidou em situações específicas da nossa vida. Eu sei que poderíamos lembrar disso, né, poder compartilhar uns com os outros para nos edificarmos. Mas é fato que Deus cuida dos seus. E podemos nos alegrar com isso. Então, como crentes, como discípulos de Cristo, nós precisamos aprender que o dinheiro é um servo. Ele não pode ser o nosso Senhor. Porque somente Deus é o Senhor. O texto de Mateus mostra bem essa importância de nós confrontarmos o nosso coração. E
o mesmo ponto é enfatizado por Paulo escrevendo a Timóteo. Nós vamos ler apenas o versículo 10 ali do capítulo 6. Mas aquele bloco ali, aquele parágrafo do capítulo 6, confronta o nosso coração a respeito de como estamos lidando com finanças. O texto diz assim, versículo 10, 1 Timóteo 6:10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja, o dinheiro é um instrumento. Ele é útil. Ele nos ajuda em muitas situações. Mas quando nós temos amor ao dinheiro, maior do que o amor a Deus, isso vai gerar muitos problemas. E alguns, nessa cobiça, ou seja, nesse amor sem limites, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Veja que o amor ao dinheiro é capaz de desviar pessoas da fé. É tanta confiança em recurso, em dinheiro, em emprego, em o que o recurso pode trazer, que não há mais confiança em Deus. Isso é desviar da fé. Quando nós passamos por situações difíceis da vida, na área financeira, nós podemos chamar esses momentos de oportunidades de exercício da fé. Porque Deus pode providenciar melhor do que nós imaginamos. E no seu devido tempo. E isso também não quer dizer que nós não tenhamos que aprender lições, a tirar coisas da nossa vida que nós não precisamos e termos mais contentamento com o que Ele já tem nos dado. Que é exatamente o que Paulo está citando a Timóteo lá no capítulo 6. Então, algumas aplicações. No casamento, isso significa que decisões financeiras devem refletir valores espirituais. Ou seja, não dá para nós dividirmos a vida em compartimentos, dizendo assim, não, isso aqui é uma mera questão econômica, é só questão financeira. Não, isso é espiritual. A maneira que nós usamos o dinheiro no dia a dia mostra o quanto nós confiamos em Deus e queremos adorá-lo a partir daquilo que Ele tem deixado em nossas mãos, porque somos mordomos. Então, quando a família está decidindo questões financeiras, estão decidindo a partir dos valores espirituais que tem. E o casal deve buscar unidade nessas prioridades. O dinheiro do casal, especialmente então agora aplicando a família, não é para ser tratado assim, é meu, esse dinheiro é meu, esse aí é seu, né? Porque os recursos que Deus dá para a família é para a família, para todos a família. Então, o casal deve ter essa fonte de renda como unidade e tomar cuidado com essa divisão de isso aqui é meu, isso aí é seu. Eu vou pagar essa conta, você paga essa daí. Eu não preciso saber quanto é que você ganha, você não tem que saber quanto eu ganho. Tudo isso é um egoísmo vivido no casamento. O que o casal recebe é da família. E mais, se tem filhos trabalhando, também. Né? Assim, venha para o nosso caixa, né? Vem para a caixa você também. Todo mundo ali investindo na família. Né? Já que os filhos estão trabalhando, vamos trabalhar agora aqui assim. Claro, né, os pais podem ensinar os filhos a administrarem o seu dinheiro e tudo, mas não cometa o erro que o meu pai cometeu na sua vida. Como foi? Meu pai começou a trabalhar bem cedo na sua vida, era adolescente, e desde quando começou a trabalhar, o meu avô tomava todo o dinheiro dele. Ele chegava com salário, já era, né? Era mais do que um leão do imposto de renda. Então, tomava tudo. Aí aquilo, né, foi a vida do meu pai ali com o meu avô. Quando meu pai, então, casou-se, e aí estabeleceu sua família, e os filhos começaram a crescer, e começaram a trabalhar, ele pensou assim, não vou fazer o que o meu pai fez comigo. O dinheiro de vocês é de vocês. Isso não foi bom. Por quê? Teve uma fase em que nós 4 trabalhávamos, 4 filhos, e
ele perdeu o emprego. Meu pai sustentava a casa, em todos os aspectos. Conta de água, luz, como é dito aqui em Manaus, o rancho, né? Aprendi essa, né? Tudo isso era com ele, tudo. Mas aí ele parou de trabalhar porque a empresa faliu de repente. Então, saiu assim, sem fundo de garantia, sem a rescisão, parou, de um dia para outro. E aí, então, não tinha recursos. E aí, quem é que tinha que pagar as contas? Tinha que ser os filhos. Olha, aquilo era uma confusão. Não, eu já paguei mês passado. Não, esse mês paga você. E era assim. Porque nós não sabíamos investir em casa. Não sabíamos usar o dinheiro para a família. Então veja a falha de não ensinar mordomia para os filhos, de não levá-los a contribuir financeiramente com as despesas da casa. Se você é pai e tem seu filho trabalhando em casa e você nunca pediu uma ajuda dele, faça isso a partir de hoje. Filho, você agora vai aprender a contribuir com a taxa familiar. Né? Estabeleça a taxa e aqui você tem comida, roupa lavada, você tem amor do pai e da mãe, e então não paga isso. O que você der não paga, vai só ajudar. Tá? Então, mas eu não preciso, porque eu já tenho muito recurso. Mas ensine o seu filho a poupar dinheiro, pelo menos. E não ficar lá usando dinheiro como ele bem quer da sua vida, né? Como ele bem quer. O dinheiro sempre revela quem realmente governa o coração. O segundo princípio de fundamentos, além de nós avaliarmos o coração, é de que temos que entender que somos mordomos. Tudo o que temos em nossas mãos não é nosso, é do Senhor. O Senhor diz, minha é a prata, meu é o ouro. Também veja Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Tudo é dele. Isso inclui trabalho, renda, bens, oportunidades. E como crentes, discípulos de Cristo, precisamos administrar tudo que Ele tem nos dado. Tempo, recurso financeiro, o nosso trabalho, entendendo que são também expressões de adoração. Nós adoramos a Deus trabalhando. Nós adoramos o Senhor administrando o tempo. Adoramos o Senhor também sendo bons mordomos de nossas finanças. Quero destacar então alguns princípios práticos sobre mordomia. Primeiro, como bons mordomos, precisamos trabalhar. E trabalhar bem. Trabalhar de forma diligente. É uma vergonha crente que não é um funcionário exemplar no seu ambiente de trabalho. Uma vergonha. Porque como crente, ele deveria estar praticando o princípio de fazer tudo da melhor maneira possível para a glória de Deus. E não para agradar o seu superior. E não por conta do salário que recebe, para ficar pensando assim, eu recebo só isso, então eu não vou me dedicar. Eu ganho só isso, eu não vou trabalhar tanto. Essa não deve ser a postura de um servo de Deus. O servo de Deus vai pegar o seu trabalho e vai fazer o melhor possível, porque assim ele glorifica o Senhor e impacta vidas que estão ao seu redor. José, lá no Egito, ele não tinha um salário. Ele era um servo, mas foi excelente na casa de Potifar. José, depois de ser jogado na prisão, ele não tinha salário, mas foi excelente no apoio ao carcereiro. Ele trabalhava para o Senhor. E assim nós devemos fazer a mesma coisa. Em nosso ambiente de trabalho, temos que procurar ser o melhor possível. Eu sei que tem gente que tem mais capacidade do que os crentes. Tudo bem. Mas o importante é que o crente esteja usando a sua capacidade ao máximo, buscando excelência no que está fazendo. Olha o que diz Provérbios 22, 29. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis. Não estará a serviço da plebe. O Senhor honra aqueles que se dedicam. E isso é um fator importante para nós termos bons mordomos. Porque o Senhor
nos dá boas oportunidades à medida que estamos nos dedicando no desempenho do trabalho. Mais um princípio: evitar desperdícios. Evitar desperdícios. Já que tudo é do Senhor, tudo é dele, então temos que cuidar das coisas, dos recursos, entendendo que isso é dele. Então eu tenho que cuidar com muita atenção. Não posso, desperdiçar as coisas. Temos uma tendência, muitas vezes, de dizer, não, isso é meu, faça o que eu quiser. Não, isso não é seu. Isso é do Senhor. E Ele deixou à sua disposição. Você deve saber usar. Olha o que diz Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver. Mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Veja mais uma vez a questão de adoração. O sábio, ele confia no Senhor, confia na sua providência. Ele adora o Senhor com os recursos que ele tem, mas ele sabe que ele precisa ser um bom administrador e cuidar bem do que tem. E se ele fizer isso, ele vai ter o suficiente para viver. Mas o tolo desperdiça. E nós somos bons em desperdiçar. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que disse, eu gosto de tomar meu banho de chuveiro elétrico e eu gosto de ficar mesmo um tempão. Eu falei, tá, mas se você pode tomar um banho mais reduzido em tempo e economizar financeiramente, você já teria um pouco de recurso, mesmo que seja para ofertar para promessa de fé, não é verdade? Então, você não precisa desperdiçar. Mas aqui o banho é muito bom. Tá, mas não precisa ser todo dia também desse banho de meia hora, né? Você pode equilibrar isso e saber usar melhor as suas finanças. O pior é a pessoa gastar tanto com energia elétrica e depois no fim do mês fica, está me faltando dinheiro. Bem, então comece a economizar em coisas que são óbvias, não é? Estava ouvindo na rádio esses dias uma reportagem e que estava sendo falado dos 22 graus que teve na quarta-feira, eu acho, né? Ou sexta. Enfim, teve 22 graus essa semana, aquela coisa absurda para Manaus, né? 22 graus pela manhã. E aí os colunistas ali da reportagem falando que não tem chuveiro elétrico, mas quando dá um tempo como esse, aí tomar banho de manhã é tão difícil e tal. E eu vi que muita gente em Manaus não curte muito o chuveiro elétrico. Alguns para economizar, outros para se despertarem pela manhã, como alguns falaram nessa reportagem. Eu gosto de um banho gelado para despertar. Eu já estou desperto. Eu não preciso de banho gelado para despertar. Então, eu não gosto. Então, eu tenho que tomar o meu banho quentinho. Pode estar 33 graus, mas eu vou tomar. Quentinho mesmo. Aí a minha esposa fala, mas estava numa sauna? Né? Mas eu sei que eu tenho que ser reduzido, né? Vou dar menos tempo. Mas, isso para destacar o quê? Não é pecado você usar chuveiro elétrico. O pecado é o desperdício. É não saber economizar nas áreas que você pode economizar. E há outros desperdícios, que eu não vou ficar citando tantas áreas de desperdício aqui, mas uma delas, que sempre surge aquela dúvida, né? Pastor, é pecado entrar como é que é da virada lá, né? Nega da virada. Tá por dentro, hein? É pecado? Irmãos, qualquer tipo de jogo de azar, loterias, alimentam a ilusão da riqueza rápida. Né? E revelam uma motivação errada. Ganhar sem trabalho e sem fidelidade. Então, o problema é desperdiçar mesmo, porque a pessoa põe lá a esperança de ganhar alguma coisa. E aí fica jogando, fica jogando, fica jogando. E agora estamos vivendo em dias que os jogos se tornaram absurdamente comuns. Já ouviu falar da expressão bet? Né? Não é a betinha, né? Bet está para tudo que é lado. Não sei o que lá bet, não sei o que lá bet, não sei o que lá bet.
jogos, né, de forma online, com apostas financeiras, a partir de jogos de futebol. E aí, então, muita gente se perdendo aí, e a discussão no governo e tudo acontecendo, porque libera, não libera, e como é que vai regulamentar isso e tal. Aí vem as propagandas que é proibido para menores de 18 anos, mas mesmo assim as pessoas conseguem um jeitinho de ficar jogando e querem proibir que pessoas estejam cadastradas nos planos de governo que fiquem fazendo jogo com o dinheiro que vem do governo, né, os bolsa isso, bolsa aquilo. Então, um monte de discussão. Desperdício. Trabalhe, seja honesto, se dedique, seja um bom mordomo do que o Senhor tem dado a você. Só por curiosidade, é interessante as mudanças que acontecem em nossa sociedade. Eu me lembro que, quando eu estava no seminário ainda, que as lotéricas começaram a receber contas, porque antes era só jogos. Você sabe de que época eu estou falando, certo? Porque a lotérica era casa de jogos. Aí começou a receber conta de água, de luz e tal, né? E aí eu me lembro, em uma discussão lá na turma do curso, do seminário, que alguém estava falando, não, crente não entra em lotérica. Não precisa pagar a conta de luz na lotérica, vai no banco. Não, crente não entra. Era um pecado entrar na lotérica, né? Porque já associava a ideia de que a pessoa estaria envolvida com jogos. Hoje já não é mais assim. As pessoas vão lá, fazem os pagamentos das suas contas e tal. Agora, eu vou todo mês numa lotérica, porque tem um pagamento que só consigo fazer na lotérica. Toda vez que eu vou, o que acontece? Pago, daí a pessoa fala, vai fazer uma fezinha? Vamos entrar no nosso bolão? Vai não sei o quê? Não. Eu vou desperdiçar meu dinheiro, não quero. Então, cuidado com o desperdício. Né? Mas se você jogar e ganhar, construa a nossa igreja aqui, tá? E não faça isso, Né? Quantas pessoas estão perdendo suas vidas em vícios? Um caso real de aconselhamento que eu tive, anos atrás, na época dos bingos. Lembra dessa também? Não esses bingos de organização de sociedade de amigos do bairro. Bingo regularizado na época. Aí Satanás é astuto. Aquele homem precisava de dinheiro, ele foi e ganhou. Ganhou um bom dinheiro. Só que aí, o que ele pensou? Que se ele voltasse lá, ele ganhava de novo. Aí foi, perdeu. E perdeu mais do que tinha. E perdeu mais. Entrou numa espiral descendente de problemas financeiros. Tudo a partir de uma ilusão de ter feito um bom dinheiro fácil, uma vez lá na sua vida. E os problemas vieram assim. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. O princípio é, devemos ser honestos com o uso de nossas finanças. Deus não nos chamou para possuir riquezas, mas para administrá-las com fidelidade. Deus não nos chamou para sermos ricos. Ele pode dar riqueza para alguns dos seus filhos, sim. Também não é o problema. Agora, a questão é, eu estou administrando o que o Senhor tem me dado com fidelidade? Ou estou usando minhas finanças para desenvolver minha confiança no dinheiro, segurança, contentamento? Vejamos agora o ponto 5. A mordomia financeira no casamento. Uma carne também nas finanças, né? Pensando aqui em Gênesis 2:24. Deixe o homem, seu pai e sua mãe, tornando-se os dois uma só carne. Então, tornar-se uma só carne tem a ver com os propósitos da vida, as questões emocionais compartilhadas, a questão física, intimidade, e também inclui o saber viver a vida financeira como uma só carne. Isso significa que o casamento não é apenas a união de pessoas, mas também a união de vidas, responsabilidades e recursos.
Então, já que tem tanta gente pensando na ideia de contas separadas, deixa eu fazer aqui algumas observações. Agora, entenda o seguinte, não é bíblico, né? Você ter contas separadas, literalmente falando, como conta no meu CPF, conta no CPF dela. Isso é necessário muitas vezes, por conta do pagamento, a fonte de renda, que precisa ser no nome daquela pessoa, não é aceito algumas vezes fazer isso em conta conjunta. Então, não é esse o ponto. O ponto é fazer contas separadas de tal maneira que um não participa da conta do outro. Essa é a prática comum entre muitos casais, com as expressões: esse é o meu dinheiro, esse é o seu dinheiro, você paga o condomínio, eu vou ficar com o gás, eu não sei o quê. Então, fica tudo separado. Embora essa prática, né, pareça ser uma decisão sábia, moderna, contemporânea, ela está enfatizando questões como individualismo, falta de unidade, ausência de transparência, proteção egoísta dos seus recursos. Biblicamente, isso entra em tensão com o princípio de unidade conjugal. Temos que compartilhar, temos que saber exatamente como que o dinheiro de um e do outro está sendo usado. Não é viver de forma separada, não. O casal cristão não deve viver como dois administradores independentes, mas como um só corpo, administrando os recursos de Deus. Não se trata de um modelo técnico, né, como eu já disse, conta conjunta ou não, mas de um princípio espiritual. O dinheiro não é meu ou seu, é nosso, diante de Deus. Então vamos usar juntos. Claro, alguém pode ser o administrador no dia a dia, normal. Tem homens que são habilidosos no lidar com dinheiro, tem mulheres que são muito mais habilidosas do que os homens. Eu me lembro de um casal muito querido que fez parte da nossa vida e que o homem, ele era um bom trabalhador e tudo, mas ele falava: eu não gosto de administrar, eu deixo tudo com ela. E ela, né, por sua vez, era muito exemplar na vida disciplinada financeiramente, né? Então ela é muito organizada. Então a questão não é, o homem é líder, então ele tem que fazer tudo sozinho. Não é isso. Ele pode ser um líder e pode contar com a sua auxiliadora, que vai ajudá-lo a administrar suas finanças como família. Então podemos tomar decisões assim. As decisões financeiras devem ser compartilhadas. A unidade financeira se expressa em decisões conjuntas. Isso implica que compras relevantes, talvez um valor determinado, precisam ser conversadas. Não pode simplesmente começar a chegar os pacotes da Amazon em casa e ninguém sabe por que está chegando aquilo. Você comprou alguma coisa? Não, um negocinho aí. Aí abre, PlayStation 5, né? Do nada, sem conversar, sem falar. Então, isso que não pode acontecer na vida de um casal. O casal precisa estar alinhado. E o que está por trás, muitas vezes, de um não compartilhar, é justamente o que nós já falamos. Não, mas o dinheiro é meu, eu tenho direito. Eu vou fazer o que eu quero. Não, é nosso. Então não é que não é possível fazer compras para atender algumas situações de desejo de nossas vidas. Mas vamos conversar sobre isso. Então, o casal decide, né, juntos. Decisões financeiras não devem ser unilaterais. Dívidas não devem ser assumidas sem conhecimento do cônjuge. Uma dívida, parcelas, né, não podem ser assumidas se não houve uma conversa sobre isso. Então, isso tem que ser bem pensado. Agir de forma independente nessa área pode gerar quebra de confiança, conflitos conjugais, desordem financeira. Então, alguns exemplos objetivos. Comprar algo de valor sem avisar o cônjuge. Não faça isso. Fazer parcelamentos escondidos. Não faça isso.
Assumir dívidas sem consulta do outro. Não faça isso. Ter reservas financeiras ocultas, para não saber o que o dinheiro está guardadinho lá, tal. Essas práticas ferem a transparência e a unidade do casamento. Ferem a transparência. Então, qual o princípio aqui? Ser transparente na vida financeira. Tomar decisões juntos. Né? Compartilhar o que tenha de recurso um com o outro para ser tudo muito claro. A importância do planejamento e da poupança. A Bíblia valoriza a prudência e o preparo para o futuro. Para pegar aqui uma passagem bíblica, em Lucas 14, Jesus fala um pouco sobre a importância do planejamento e usa a expressão calcular. Ele fala sobre aquele que vai construir uma torre, que precisa calcular as despesas, né? Saber quanto vai gastar, para não passar vergonha no fim das contas, de começar e não poder terminar. Também quando o rei vai para um combate, ele precisa calcular quantos soldados ele tem, quantos soldados terão do lado de lá, para saber se vai dar para enfrentar essa batalha ou vai ter que pedir uma negociação. É importante calcularmos. Finanças também, com toda certeza. Um princípio importante é, então, a criação do fundo de emergência, que protege a família em situações inesperadas. E fundo de emergência não é só para quem tem dinheiro sobrando. Não é. Fundo de emergência deve ser como uma despesa mensal. Como se você estivesse recebendo uma cobrança, mas na verdade aquilo é uma reserva que você está fazendo. E reserva é reserva. Não vai ser usado para nada, né, assim, para atender um desejo, porque é para emergências. A família precisa ser prudente. E precisa pensar em situações de enfermidades, perdas de renda, falta de emprego, crises financeiras, e o fundo de reserva vai ajudar em momentos assim. Agora, não é fácil. Muitas vezes estamos lutando para pagar as contas do mês. Mas temos que parar, refletir, orar, planejar e às vezes tomar decisões assim muito apertadas para que consigamos ter um pouco de fundo de reserva. Às vezes parece ser tão simples, mas eu vou ter que deixar de ter aquela minha pizza do mês, que eu vou ter que abrir mão para conseguir fazer o meu fundo de reserva. Às vezes vou ter que deixar de ter a conta pós-paga do celular, ou até pré-pago, para usar uma de recarga e saber que às vezes eu vou estar na rua e não vou ter internet não. Vou ficar procurando sinal de Wi-Fi para conseguir baixar algumas mensagens para mandar. Sim, mas é uma economia. Quando a gente começa a fazer economias em questões pequenas que sejam, a gente começa a gerar um pouco de recurso para um fundo de reserva. Me lembro de uma conversa com uma jovem, lá para São Paulo, e o assunto estava no assunto de finanças, e a gente chegou na seguinte conclusão. O problema ali é que ela se sentia constrangida quando era chamada pelos jovens para ir para os rolezinhos, né? O tempo pós-culto, para um lanche, para comer fora. E aí, pelo constrangimento de, não vou, ela ia. Só que ela não tinha o dinheiro para poder ficar saindo tantas vezes assim. Então, veja a questão do coração aqui presente. Eu não quero dizer não, ou eu não quero que as pessoas pensem que eu não tenho dinheiro. Mas se você não tem, qual é o problema de ela pensar exatamente o que está acontecendo com você, né? Ou não quero ser transparente, falar, esse mês já deu para mim, meu orçamento já foi. Mês que vem a gente sai junto. É só falar a verdade. Falar a verdade em amor e tomar boas decisões e não se endividar, né, como às vezes pode acontecer. Então, cuidados, né, nessa área. Precisamos de sabedoria. Olha o que diz Provérbios capítulo 6. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante,
No verão prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Então, já pensou na época das vacas magras? Começa a fazer reservas agora. Né? Pensa assim, vou ter que guardar aqui, tenho que ter meus mantimentos, tenho que guardar. Então isso é questão de sabedoria, uma questão de responsabilidade, é uma questão de amor pela família. Portanto, poupar não é falta de fé, é uma expressão de boa mordomia. Até porque tem gente que pensa assim, não, confia em Deus, vamos lá, eu vou pagar. Eu vou pagar para todo mundo. Aí, né, a pessoa vai tendo tantos problemas financeiros, mas colocando na conta de Deus. Não, Deus vai suprir. Não, isso é má administração, é má mordomia. O casal deve planejar o orçamento juntos, estabelecer prioridades comuns, evitar gastos impulsivos, desenvolver disciplina financeira, construir reservas com sabedoria. Veja que são vários aspectos muito importantes. Ainda, né, os tempos vão mudando, mas ainda é possível pessoas ficarem fazendo compras de forma impulsiva. Antigamente, eu era criança, mas eu lembro dos vendedores que chegavam nas portas de casa. Eu era bem criancinha. Né? Vinham vender um monte de coisa. Era a oportunidade de convencer ali a pessoa daquela necessidade que ela nem estava pensando que ia precisar um dia. Mas era livros da Barça, enciclopédia, né? Era panelas, era isso, ele aquilo. Até uma vez eu lembro de um kit de limpeza bucal, odontológico, chegando na porta de casa. Coisas assim. Então, às vezes as pessoas eram enroladas ali pelos vendedores. Porque existem vendedores que vendem areia no Saara, né? Que vendem gelo na Antártica. Sim, porque o cara enrola mesmo. Nada contra você que é um vendedor que está entre nós e que tem essa habilidade. Mas quem está ouvindo a proposta, ou que tem que... eu não estou precisando disso. Não estava na minha lista de oração, porque primeiro eu vou orar. Primeiro eu vou colocar diante de Deus a minha necessidade, para dar oportunidade para Deus suprir da maneira que Ele quiser, antes de eu começar a tomar decisões do que eu vou fazer com o meu dinheiro, porque é dele, não meu. A unidade do casamento também se revela de maneira como o casal administra o dinheiro. Muito bem, item 6, as finanças devem servir o reino de Deus. Na perspectiva bíblica, o dinheiro não é um fim em si mesmo. Não existe só para o casal, não existe só para a família, mas existe para ser um instrumento que glorifica a Deus. Deus capacita o seu povo a ter recursos e para saber administrar, para poder também investir no reino que é dele. Deus dá oportunidade para o seu povo investir no seu projeto aqui neste mundo. 4 princípios importantes. Primeiro, contentamento. A Bíblia ensina a viver com simplicidade e gratidão. 1 Timóteo 6, 6 a 8 agora. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com quem nos vestir, e sejamos o quê? Contentes. Tendo o quê? Sustento e o que nos vestir. Já é suficiente para contentamento. Agora, não é que nós não podemos ter coisas confortáveis para a nossa vida, ou algumas coisas que são só desejos. Podemos. Desde que nós não estejamos falhando em sermos bons mordomos do que o Senhor tem nos dado, desde que nós não deixemos de investir no reino do Senhor, desde que não falhemos com o cuidado de nossa família. Mas sim, eu posso ter alguns luxos, desde que o meu coração veja aquilo como algo que é um brinde para a minha vida, mas o meu contentamento não depende daquilo. Generosidade.
Deus abençoa o seu povo, para que o seu povo possa abençoar outros. Então entenda bem o que diz o texto de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios. Olha o que diz versículo 8, capítulo 9. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça. Por quê? Porque Ele é o dono de todo o ouro, toda a prata. A fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, quer dizer, você já está suprido, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Deus dá recursos para que você invista na obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo. Com qual objetivo? Para toda generosidade. Deus dá para que sejamos generosos, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência de confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para os santos. Veja quantas vezes a expressão generosidade foi mencionada aqui. Porque Deus espera que o seu povo não só seja um povo de boa mordomia financeira, mas que seja um povo atento às necessidades dos outros. Porque Deus supre necessidades do seu povo por meio daqueles que Ele tem dado recursos. Deus pode, de acordo com seus planos, desenvolver a vida financeira de algumas pessoas muito mais do que outras, para que essas pessoas possam ser usadas por Ele para manter o reino, de alguma forma. E agora, a gente não precisa pensar em riqueza exagerada, mas Deus nos dá recurso para nós também colocarmos no nosso orçamento mensal a linha generosidade. Como que eu vou usar do meu orçamento nesse mês para expressar generosidade com os santos, com o povo de Deus? Para isso, precisamos evitar dívidas. Princípio de sabedoria e responsabilidade. Olha o que diz Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Então, evitar dívidas não significa que toda dívida é pecado, né? Mas que toda dívida envolve riscos e exige responsabilidade. Então, tem gente que ama um carnezinho. Todas as oportunidades que tem para fazer compra parcelada, fiada, né? E coisas assim, tá lá. Ah, é para pagar quando? Ah, tudo bem. Isso é uma falta de responsabilidade. Eu morei numa cidade do interior de São Paulo. E lá eu vi algo que eu não via há muitos anos na minha vida. Uma cidade pequena assim, razoável, né? 60 mil habitantes, mas para São Paulo, cidade pequena, que as pessoas se conhecem mesmo. E aí, certa vez eu fui numa loja e eu vi lá assim um aviso. Espero o pagamento de todos até o dia 5. Aí eu pensei, ainda existe isso. Você não precisa ter um cartão de crédito, você não precisa assinar nota promissória, é só pôr seu nome no livrinho lá e você leva as coisas. Aí depois você volta lá no dia 5 e paga. Né? Incrível. O problema é que tem crente que pega e não paga. Aí é a vergonha. Né? É uma vergonha. Por quê? Porque não é responsável com o seu testemunho, na sua administração financeira. Se você já tem dívidas, isso vale para todos nós, né? Qual deve ser a nossa decisão? Quitar dívidas imediatamente. Quitá-las o mais breve possível. O princípio bíblico é claro, devemos buscar viver livres de obrigações financeiras sempre que possível. Romanos 13, 8 diz, não fique devendo nada
a ninguém. Isso não é uma proibição para você comprar um bem, um imóvel parcelado. Não é isso. Não ficar devendo é você assumir o compromisso com alguém e não cumprir. Aí você está um devedor mesmo. Você está devendo. Não faça isso. Isso implica então o seguinte: assumir responsabilidade sem transferir culpa. Eu assumi, eu tenho que pagar. A pessoa está me cobrando? Está correto. Ela está agindo corretamente. E olha, tem problemas entre crentes por conta dessa situação financeira de empréstimos. Às vezes uma pessoa acha que o outro que está fazendo a cobrança está errado, sendo que ele simplesmente está fazendo o que a Bíblia manda de fazer. Não deixa ele dormir em paz. Então eu vou lembrar. Agora, mas olha, não tem misericórdia nenhuma. Você assumiu a responsabilidade. Pediu, assumiu, agora não fofoque, não seja maledicente, seja misericordioso e pague a dívida o mais rápido possível. E as redes sociais são um problema nessa parte, né? As pessoas ficam devendo, mas aí postam fotos que estão no restaurante tal, que estão viajando para tal lugar. Tem alguma coisa errada aí, né? Muita coisa errada. Organizar-se para quitar o que deve. Planejamento. Vou ter que tirar o que do meu orçamento para pagar isso logo. Ou para, mesmo que eu pague aos poucos, mas o que eu posso fazer? Eu trabalhei um tempo numa livraria em São Paulo. Uma livraria evangélica. Irmãos, quem comprava lá? Crentes. Será que a livraria levava golpe? Levava. Muitos. Até na época, para quem ainda lembra disso, hoje está na fase da velhice, né? Estou lembrando tanta coisa aqui. Cheque sem fundo. Cheque arrebatamento, né? Um dia ele volta, né? Era assim. Mas estamos falando de um tratar entre crentes. E uma vergonha isso para o povo de Deus. O crente precisa ser excelente no que faz. E uma das coisas que ele tem que levar muito a sério é meu nome diante das pessoas. E aí eu vou evitar dívidas. Se eu tenho que pagar. A negligência em quitar dívidas pode gerar ansiedade, conflitos familiares, perda de testemunho cristão, perda de amigo em geral, né? Porque já diz o popular. Quer perder um amigo, empreste dinheiro para ele. Nunca mais ele vai falar com você. Porque é melhor evitar. Apesar que, não sei se você já teve essa experiência, isso já aconteceu comigo, mais de uma vez. A pessoa pede, aí por misericórdia lá que, né, tá, empresto. Aí a pessoa nunca mais fala da devolução. Aí passa algum tempo, o que a pessoa faz de novo? Pede ajuda de novo. Mas que tal pagar a primeira, né? Para daí a gente começar a pensar numa segunda situação. Não, a pessoa está assim, tão negligente que nem se importa em pagar o que já pegou. E nem tem vergonha de pedir pela segunda vez, sendo que não pagou a primeira. Às vezes dá vontade de falar assim, eu vou te emprestar, mas esse aqui eu vou te emprestar para você pagar o que está me devendo, certo? Devolve. Ok, pagou o que está lá. Alguma coisa assim. Alguns princípios para assumir uma dívida com sabedoria. Se você vai ter que se envolver, não seja impulsivo. Avalie a sua capacidade financeira. Planeje antes de assumir o compromisso. Pense no prazo, nas parcelas, no impacto do orçamento, nos juros, nas multas. Avalie tudo isso. Não vai ser possível tratar de todos os pontos, mas aqui tem uma orientação sobre o uso de cartão de crédito. Eu já ouvi muita gente dizendo, crente não usa cartão de crédito. Está errado, eu não concordo com isso. O problema não é o cartão de crédito. O problema é a maneira que você usa, porque ele é um mero instrumento. Eu sou sábio se eu usar o meu cartão para juntar os dias, todos os pagamentos que eu tenho no meu mês, numa só data, e enquanto isso eu vou administrando dinheiro, né, no mês. Agora, chega aquele dia, eu pago.
Alguns usam estratégias do tipo, toda compra que é feita no cartão, já tira o dinheiro para uma outra conta, como se fosse um pagamento à vista. Só que fica guardado. Para chegar o dia do pagamento, paga tudo de uma vez. O problema do cartão de crédito é dar a ilusão de que a pessoa pode comprar o que ela quiser, na hora que quiser. E não é assim. Qual é o meu salário? Quanto que eu posso usar para essa despesa, para pagar no dia tal? Então, é só usar com sabedoria. A mesma coisa sobre financiamentos. O casal deve avaliar junto com qualquer tipo de dívida. Uma frase aqui, a dívida pode ser uma ferramenta, mas quando mal administrada, se torna uma forma de escravidão. Mais um ponto, contribuir para a obra de Deus. O Senhor nos capacita para sermos generosos. E a contribuição na obra é sua vontade. Olha o que diz Provérbios 3. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. O Senhor é dono de todo o ouro, toda a prata, tudo que existe nesse mundo é dele. Mas ele nos dá o privilégio, é exatamente isso, um privilégio, poder colocar um pouco do que ele tem deixado conosco na obra dele. Eu quero honrá-lo. E honrar significa não dar sobras. Eu recebo, primeira coisa, vou separar aqui aquilo que eu vou investir no reino. Ofertas, dízimo, vou contribuir com a causa. Aí depois eu vou vendo as outras coisas. Porque eu devo honrar a Deus. Quando a pessoa pensa, primeiramente, ficar pagando suas contas, para daí depois ver o que ela pode dar para o Senhor, na maioria das vezes não vai dar quase nada. Ou nada. Agora, se já honrou, agora vou ver o que sobra para eu passar o resto do mês com as minhas despesas. A contribuição, ela deve ser consciente, voluntária, proporcional, planejada no lar, inclusive, né, a contribuição para a igreja. Quanto é que nós vamos investir? Nós vamos decidir sobre como vamos, ou quanto vamos investir no promessa de fé. Será que nós podemos ajudar alguém a ir para esse acampamento infantil, de adolescente ou outro? Quanto a gente pode ajudar? E vamos tentar ser generosos. Na hora das campanhas, né, de cantina, almoço, lanches, qual que deve ser a motivação? Investir no reino. Não devemos ficar pensando se vale ou não vale. Se R$20 paga ou não paga aquilo. Aquilo ali é simbólico. Né? Se a feijoada não tiver nada de carne de porco, mas tem um feijão preto e está com o nome feijoada, contribua. Né? É uma questão de generosidade. É só saber, eu vou investir no reino. Né? E tá. Mas a maioria das vezes, os irmãos sabem muito bem disso, que tudo que é preparado aqui é de qualidade. É só coisa boa. Não é verdade? Até os caldos, que eu não sou fã, mas são bons, né? Então, contribua com generosidade na causa, porque isso é uma adoração. Você não está barganhando com Deus, você não está visando lucros maiores. Eu vou dar isso porque daí o Senhor vai me dar mais. Você não está pensando agora em desenvolver uma técnica de prosperidade. Nós não falamos isso aqui. Na hora de adorarmos a Deus, na hora das ofertas, é porque você faz isso voluntariamente como adoração. Nós não ficamos falando de dinheiro para você dar para a igreja. Porque o dinheiro é dado para o reino do Senhor, que é administrado pela sua igreja local, que tem toda uma seriedade na organização financeira, de ter pessoas responsáveis para cuidar das finanças, de ter comissão de finanças para discutir como vai usar o dinheiro, para também ter um conselho, tem também um conselho fiscal que avalia tudo, é tudo transparente. Agora, o que eu já ouvi de coisas, pastor, hein? Tá bem. Irmãos, aqui nessa igreja, por exemplo, quem participa sabe muito bem disso. Finanças é com diretoria administrativa, é com esses irmãos que ali atuam. Né? Agora, infelizmente, tem um monte de igreja por aí, que a parte financeira cai na mão de quem? Dos pastores. Aí envergonha a classe. Né? Então, existem lugares que, infelizmente, funcionam assim. Decisões financeiras sensíveis. Ponto 7 na página 10. E só vou mencionar.
a Bíblia não proíbe você emprestar dinheiro ou ser fiador. Não proíbe. Mas chama a atenção. Preste atenção. Em outras palavras, olha, se você escolher ser fiador, você tem que ser responsável por isso e lidar com as consequências. Porque não é algo que você deve se envolver de qualquer jeito. Já que a Bíblia faz essa advertência, existe uma questão do outro lado. Antes de pedir para alguém ser fiador ou pedir dinheiro emprestado para alguém, será que eu estou realmente necessitado e eu preciso dessa ajuda? Ou como é que eu estou vivendo as minhas finanças para chegar nesse ponto? Aí tem perguntas que podem nos ajudar. Qual é o valor que vai ser emprestado? Será que eu posso arcar com isso se eu não receber? A pessoa é confiável? Há histórico de irresponsabilidade? Existe prazo definido? Quando é que vai ser pago? Posso viver sem esse valor caso ele não volte? Essa é uma relação muito sensível, porque temos que equilibrar graça, misericórdia, amor com responsabilidade e não prejudicarmos o orçamento familiar. Infelizmente, existem pessoas que se aproximam de outras simplesmente para conseguir benefícios. Não é aquele envolvimento de amizade verdadeira, mas eu preciso chegar perto de tal pessoa porque aquela pessoa pode me dar dinheiro. E aí começa a confundir as coisas, né? Dizendo que a pessoa ela não é amável, não é generosa porque não me dá isso e aquilo. Isso é um perigo. Se você emprestar ou ser fiador, tome cuidado, né? Nunca decida isso sozinho, avalie com o seu cônjuge, proteja a sua família. No final aqui, tem um apêndice que tem algumas dicas sobre como lidar com rifas. Não vou falar agora. E também um orçamento que pode ser usado, né, com a família. Vou organizar minha vida financeira desse jeito. Eu tenho que saber, no mínimo, quanto eu recebo, quais são as minhas despesas. No mínimo, saber isso. E aí começar a administrar, colocar no papel e fazer bem esse planejamento. Enfim, que Deus nos capacite para vivermos para a sua glória, com os recursos que Ele tem colocado em nossas mãos. Amém? Oremos. Senhor, obrigado pelo tempo de reflexão sobre princípios bíblicos, sobre finanças. Nos ajude, acima de tudo, a confiarmos unicamente no Senhor, como a fonte das nossas necessidades, da nossa segurança, em quem podemos ter confiança plena na sua providência, no seu amor, na sua soberania. Nos ajude, Pai, a nos afastarmos dos perigos, do mau uso do dinheiro. Que sejamos bons mordomos e que, principalmente, saibamos investir no reino com contribuições generosas, em ofertas, dízimos, participação em campanhas, mas para que a sua igreja possa se fortalecer com o dinheiro como um instrumento, não como o elemento principal da sua existência. Que assim vivamos como adoradores do Senhor, como bons mordomos. No nome de Jesus. Amém.